E aí pessoal, do auladê.com.br, aula de citoplasma, segunda parte da aula de citologia. Então, te ajeita aí na cadeira, vai rodar a vinheta e a aula já vai começar. Feito pessoal, aula de citoplasma então. Dentro do citoplasma vão ocorrer várias reações metabólicas. Número 2, por quê? Porque a primeira parte era a membrana plasmática. Lembra lá de todas as funções da membrana? Se tu não lembra, olha no site auladê.com.br. No citoplasma, então, a gente vai ter duas partes nesse nosso citoplasma. Uma parte que a gente chama de hialoplasma, que vai ser uma região líquida desse nosso citoplasma. Vai ter ali água e alguns sais minerais dissolvidos ali. E esse hialoplasma, ele vai ser então esse plasma do nosso citoplasma. E além do hialoplasma, a gente encontra as organelas citoplasmáticas. Essas organelas citoplasmáticas vão ser as regiões onde eu vou ter reações metabólicas da célula acontecendo. Ali nas organelas eu vou ter então respiração celular, digestão celular, síntese de proteína, tudo que a tua célula faz vai ter uma organela citoplasmática responsável. Então a gente vai ver cada uma delas e cada uma delas tem a sua função, tem a sua propriedade, sua composição. A gente vai ver tudo isso direitinho agora nas organelas citoplasmáticas. Então se a gente fosse pensar na célula e eu pegasse para te identificar bem o que é um hialoplasma e uma organela, se a gente pegasse por exemplo um pote de vidro, assim, e jogasse dentro um monte de mousse de chocolate, e dentro desse mousse um pacotinho de M&M's, nossa senhora, o que ia ser isso tudo? Todo aquele mousse de chocolate seria o hialoplasma, aquele plasma que está dentro da minha tigela. A minha tigela em si seria a minha membrana plasmática, que limita a célula, e as organelas seriam então meus M&M's. E aí M&M tem várias cores, tem o azul, vermelho, amarelo, preto, sei lá eu. Cada um deles seria uma organela diferente, e aí cada organela tem a sua função. Lembrando, eu não tenho um M&M amarelo, eu não tenho um M&M vermelho em cada pacote. Então é a mesma coisa nas organelas, eu não vou ter uma organela só dentro da célula, só um ribossomo. Não, eu vou ter vários, dependendo da função dessa célula aí. Beleza? Então agora a gente vai começar a falar dessas organelas citoplasmáticas. A primeira dela, o ribossomo. Pessoal, o ribossomo é uma organela bem importante, ela é encontrada em todos os tipos celulares. Então, lá nos procariotos, a única organela que aqueles procariotos terão vai ser o ribossomo. Tá? E, além do ribossomo, a função que esse ribossomo desempenha nas células é a de síntese de proteínas. Ou seja, lá nos ribossomos, a gente vai ter a produção de proteínas. Então a tua célula ela produz proteínas lá no ribossomo. Feito? Então o teu ribossomo tem mais ou menos uma carinha assim, ó. Tá? É um negocinho com duas subunidades, uma subunidade menor e uma subunidade maior. E essas duas subunidades aí, elas vão poder desacoplar uma da outra e elas vão servir para ler o RNA mensageiro. Esse RNA mensageiro, ele traz as informações que existem lá dentro do núcleo, lá no DNA, e aí ele vai trazer essas informações aqui para o ribossomo, e o ribossomo vai ler essas informações e vai transformar isso em proteína. Então essa proteína aí, ela vai ser o fruto, vai ser a leitura do ribossomo que ele fez daquele RNA mensageiro. Então o RNA mensageiro vai estar trazendo um código lá do DNA que o ribossomo só consegue ler nesse formato de RNA mensageiro, e aí ele vai produzir as proteínas. Então, mas como é que esse RNA mensageiro apareceu aí? Calma, que lá na aula de núcleos a gente vai ver isso direitinho. Então a proteína que é produzida, se vai ficar na tua célula, o que tu vai fazer com essa proteína, depois a tua célula vai decidir. Mas essa proteína então é produzida pelo ribossomo. Uma coisinha, proteína é um polímero de aminoácidos. Lembra lá na bioquímica, quando a gente falou de proteínas, a gente falou desses aminoácidos aí. Então, ele é um polímero de aminoácidos, um aminoácido ligado no outro. Então, o ribossomo vai juntando esses aminoácidos para produzir a proteína dentro da tua célula. Feito?
ribossomo, basicamente, bem simplesinho, é isso aí, uma organela bem importante, existe em todos os tipos celulares, inclusive lá nos procariotos. E, além do ribossomo, existe outra organela chamada de retículo endoplasmático. Esse retículo endoplasmático aí vai existir só nas células eucarióticas. Células procarióticas só vão encontrar o ribossomo. Células procarióticas não terão o retículo endoplasmático. Esse retículo endoplasmático, então, ele vai ser umas bolsas, tá, proteicas que vão estar bem próximos ao teu núcleo. Então eu vou desenhar aqui, ó, uma célula, vou desenhar aqui, ó, o núcleo, e aí nessa tua célula vai ter umas bolsas aqui, ó, em volta do núcleo, que vão estar formando esse retículo endoplasmático aí, tá? Vão ser umas bolsas proteicas, vão ter uma formação próxima aqui do núcleo, então. Feito? Esse retículo endoplasmático, ele tem então uma composição um pouco membranosa, bem parecida ali com a da membrana plasmática, né? Fosfolipídios e tal, e proteínas. E eu vou classificar esse meu retículo endoplasmático em duas formas. Ou ele pode ser um retículo endoplasmático liso, ou ele pode ser um retículo endoplasmático rugoso, tá? Então muitos locais aí botam as siglas, né? Retículo endoplasmático liso ou retículo endoplasmático rugoso. Feito? Qual é que vai ser a diferença entre eles? No meu retículo endoplasmático liso eu vou ter então só esses bolsões ali membranosos. Mas aqui, ó, no retículo endoplasmático rugoso, eu vou ter associação com uma outra organela que a gente acabou de estudar, os ribossomos. Então esse retículo endoplasmático rugoso, eu tenho alguns ribossomos associados ali. O retículo endoplasmático liso não, vão ser só aqueles bolsões membranosos ali. Então a diferença que a gente tem basicamente entre eles é essa textura, né? Quando a gente enxerga lá no microscópio, o liso não tem associação com nenhuma outra organela e o rugoso é onde eu tenho essa associação com os ribossomos. Pessoal, se está associado com ribossomo, vai ser o quê? Vai ser então a função desse ribossomo, desse retículo, vai ser síntese de proteínas. Tá? Então, se está associado com ribossomo, está associado com a síntese de proteínas. Feito? E aí, esse retículo endoplasmático liso pode receber as proteínas produzidas, pode transportar dentro da célula essas proteínas pelo retículo endoplasmático liso, mas ele também vai ter funções de síntese. O retículo endoplasmático liso, ele vai sintetizar lipídios. Então, lembra lá da aula de lipídios e eles vão ser produzidos ali no retículo endoplasmático liso. Então, colesterol, que a tua célula produz colesterol, vai ser produzido no retículo endoplasmático liso. Aqueles hormônios esteróides lá, produzidos no retículo endoplasmático liso. Tá? Então, ali eu tenho a síntese de lipídios e, além disso, a desintoxicação da célula. Então, o retículo endoplasmático liso vai ter essas duas funções. O retículo endoplasmático liso, por desintoxicar a célula, nas células do fígado, eu vou ter bastante desse retículo endoplasmático liso, porque o fígado tem esse processo, essa função de desintoxicar o teu organismo. Quando toma o goró lá, o álcool vai ser metabolizado lá no fígado. E aí, essa desintoxicação que ocorre pelo álcool que tu está ingerindo, vai ocorrer lá no retículo endoplasmático liso das células do fígado. Então eu tenho retículo endoplasmático liso bem desenvolvido nessas células aí do fígado. Feito? Então, dois tipos de retículo endoplasmático, o liso e o rugoso. E o rugoso tem um nome feinho, que costuma aparecer em algumas provas aí, que é chamado de ergastoplasma. Ergastoplasma, isso aí. Tá? Então, retículo endoplasmático rugoso, ou também chamado de ergastoplasma. Feito? Beleza. Nome chato de falar, né? Ergastoplasma. Mas beleza.
Além dessas duas organelas aí, a gente tem uma outra muito importante, que é o complexo de Golgi. O complexo de Golgi parece doença psiquiátrica, né? O fulano tem complexo de Golgi. Não, né? O fulano tem só uma organela ali nas células dela, que é bem importante para a célula. Então, o complexo de Golgi, outra célula que vai ser encontrada só em indivíduos eucariotos, tá? E que vai ser muito importante, vai ter várias funções para a célula. Esse complexo de Golgi, ele vai ter uma função bem importante e ele vai ser formado por esses dictiossomos. Tá? Vão ser então umas reentrâncias membranosas ali que vão existir dentro da célula, lá no citoplasma, e essas vesículas membranosas que vão ser funções, resultado da função desse complexo de Golgi, e a gente já vai ver direitinho então quais são as funções desse complexo. Mas a cara dele lá na tua célula tá mais ou menos dessa forma aí. Feito? Então vamos começar a falar das funções do complexo de Golgi, que são várias. Tá? Então, uma das funções do teu complexo de Golgi vai ser a produção de membrana plasmática. Então, a membrana plasmática ela vai ser produzida, ou seja, vai ser reconstituída quando tu perder algum pedaço dessa membrana plasmática por algum transporte, alguma coisa que aconteceu na tua célula. Então ela vai ser reproduzida, vai ter regeneração através do complexo de Golgi. Ele que vai produzir membrana plasmática para reconstituir essa tua membrana que tu perdeu ali. Outra coisa importante da função do complexo de Golgi é o empacotamento de substâncias. Como assim empacotamento de substâncias? Quando tu produzires alguma coisa na tua célula, ela, se não for utilizada no exato momento que ela foi produzida, ela vai ser empacotada para ficar lá dentro da tua célula. Então esse empacotamento de substâncias é feito pelo complexo de Golgi. Então essas vesículas aqui que eu te botei no desenho são frutos desse empacotamento. Então vai ser produzida uma substância dentro da tua célula, o complexo de Golgi vai lá, dá uma empacotada naquilo ali, ensacola aquilo ali e deixa ali na tua célula, ali num cantinho, esperando quando tu for utilizar, ou se tu vai mandar para uma outra célula, aí depende do que tua célula estiver fazendo. Mas esse empacotamento, essa reserva da substância ali, vai ser feito pelo complexo de Golgi. E aí, esse empacotamento de substâncias aí tem relação com um processo, ou com uma parte do gameta masculino, que é a formação do acrossomo. Então, o complexo de Golgi está relacionado com a formação do acrossomo. O que é o acrossomo? Então tu tem um espermatozoide, né? Então vamos botar aqui um espermatozoide bonitão. E esse espermatozoide, ele possui ali, ó, um capacetezinho. Aqui, ó. Aqui está o acrossomo. Esse capacete aí do espermatozoide vai servir para quê? Para ficar batendo de cabeça lá no óvulo? Não, né? Esse acrossomo não é para ficar, não é um capacete. Ele vai ser uma vesícula onde eu vou ter um monte de outras vesículas menores e ali dentro desse acrossomo vão existir enzimas. E essas enzimas vão fazer o quê? Elas vão degradar a zona pelúcida do óvulo. Então a gente vai ver mais à frente em gametogênese, mas vai ter o óvulo, né? Então o óvulo é uma célula bem maior do que o espermatozoide, mas eu desenhei ela ali pequenininha. E aqui por fora, ó, existe então a zona pelúcida. E essa zona pelúcida precisa ser destruída para que o espermatozoide consiga fecundar. Então ele chega aqui, abre esse acrossomo, libera essas enzimas digestivas e vai conseguir abrir um buraquinho ali na zona pelúcida para depois chegar na membrana do óvulo, na membrana celular do óvulo, e aí ocorrer a fecundação lá mais à frente. Tá? Então esse acrossomo vai servir ali com aquelas enzimas para degradar a parede, a zona pelúcida do
óvulo. Feito? Então, esse acrossomo é bem importante para o gameta masculino aí, tá? Nas células vegetais, tá? Só em células vegetais, o complexo de Golgi vai produzir a parede celular. Então a parede celular lá dos vegetais, que normalmente é de celulose, vai ser produzida pelo complexo de Golgi. É ele que vai fazer a produção dessa parede celular lá. Feito? E por último, a última função do complexo de Golgi, não menos importante, vai ser a produção do lisossomo. Tá, mas o que é esse lisossomo aí? Esse lisossomo é a próxima organela que a gente vai falar. Então o complexo de Golgi é tão importante que ele produz até outras organelas para essa célula. Então, o lisossomo vai ser uma organela que vai ser uma vesícula e dentro delas vão existir enzimas. Então, vai ser uma vesícula e dentro dessa vesícula vão existir ali enzimas lá dentro e tal. E aí esse lisossomo vai fazer o que dentro da célula? Digestão celular. Então a função do lisossomo, vamos botar aqui a função, é a digestão celular. Tá? Então qualquer nutriente que for entrar na célula, o lisossomo vai lá, vai botar aquela substância ali para dentro e vai digerir aquela substância ali. Por exemplo, se entrou aqui, ó, tá? A célula fagocitou alguma coisa, tá? Fagocitose a gente já vai ver aí direitinho. Então aqui, ó, entrou um fagossomo. E aí, nesse fagossomo, vou ter ali uma molécula qualquer aqui dentro, tá? O que o teu lisossomo vai fazer? Ele vai juntar as membranas, porque essa membrana do lisossomo que tem aqui, do fagossomo que tem aqui em volta é de membrana plasmática, e aí ele vai pegar e vai começar a degradar essa substância que entrou ali, ó. Então ele vai cortar, vai transformar em moléculas menores aquela molécula que entrou ali. E aí ele vai digerir essa substância, transformar em moléculas menores. E aí a gente chama esse processo aqui, essa vesícula, de vesícula digestiva, que é a união, então, do lisossomo com um fagossomo ou um pinossomo, sei lá o que entrou aí dentro dessa célula. E aí ele vai começar a fazer a digestão dessa molécula aí. Feito? Então o lisossomo, bem importante para a célula, para fazer a digestão celular, para conseguir nutrientes para a célula. Então é importante por essa digestão celular produzida lá pelo complexo de Golgi. Então, lisossomo mais uma organela aí, e outra organela que muito tempo foi confundida com o lisossomo é o peroxissomo. Por que eles confundiam essas duas moléculas? Porque o peroxissomo também é uma vesícula com enzimas aqui dentro. Tá? Só que o peroxissomo, a função dele é a digestão de lipídios. Então os lipídios vão ser digeridos pelo peroxissomo. Então o peroxissomo os lipídios vão entrar dentro da célula e o peroxissomo vai degradar aqueles lipídios ali. E na degradação dos lipídios é formado uma substância que é H2O2, mais conhecido como água oxigenada. E dentro desses lisossomos aí existe a catalase. Então a catalase vai ser a enzima responsável por degradar essa água oxigenada aí. Tá? Então essa água oxigenada vai ser degradada, vai ser transformada em H2O mais meia molécula de oxigênio. Tá? Então a catalase vai agir dessa forma, degradando então ali a molécula de água oxigenada. Tá? Então o peroxissomo é importante porque ele faz a digestão de lipídios formando essa água oxigenada e ele mesmo dá um jeito de degradar essa água oxigenada aí.
Porém, existe uma doença, tá? Que é chamada de adrenoleucodestrofia, ou ADH, que é uma doença que foi descrita lá no filme do Óleo de Lourenço, que acontece o quê? O indivíduo tem um problema no peroxissomo, e aí ele não consegue digerir os lipídios que vêm na alimentação lá dele. E aí esses lipídios que não são digeridos podem causar um problema para as células desses indivíduos, e aí eles vão ter lá um monte de problemas durante o desenvolvimento. Tá? É uma doença que surge no começo, na infância, ali no desenvolvimento, de 5 a 10 anos, e aí o indivíduo começa a ter problemas de movimentação, de raciocínio, coordenação motora, e aí esses indivíduos têm uma expectativa de vida bem baixa. Tá? Então essa adrenoleucodestrofia é um problema lá nos peroxissomos desses indivíduos aí. Tranquilo? Então pessoal, na próxima aula a gente continua falando de organelas, ainda temos mitocôndrias e os plastídeos para falar. Foi um prazer imenso, uma satisfação medonha, uma hemorragia de prazer e até a próxima aula.